Fala, campeão! Seja bem-vindo a mais um No Alvo com Álvaro, começando a 4ª temporada desse podcast que só tem uma missão: colocar você e o seu negócio no topo do pódio. Essa 4ª temporada, eu vou dizer para você, tá incrível, com super convidados, trazendo sempre liderança, vendas, alta performance, para cumprir a nossa missão que iniciou lá em 2023, ajudar você a colocar o seu negócio no topo do pódio. Sempre com a parceria da Bem Seguro, corretora de seguros. Então, se hoje você precisa para sua empresa seguro alto, frota, vida, empresarial, residencial e toda a parte de consórcio da Porto, conta conosco. Aqui da Bem Seguro, é só seguir aí Bem Seguro SLG. E se você é empresário, quer evoluir a tua gestão, liderança, vendas, alta performance, conheça a Academia dos Campeões, a minha escola de negócios, onde a gente já atendeu mais de 100 empresas em todo o Brasil. A Academia dos Campeões oficial. Uma honra estar sempre recebendo você e fica até o final hoje desse podcast que você vai ver que esse entrevistado, esse cara tem uma história magnífica, é um cara que hoje assumiu uma empresa que tem uma história com mais de 50 anos, mais de 100 colaboradores e é um cara que estuda, que se dedica, que faz o negócio acontecer e como você sabe, todos os convidados que vêm aqui no podcast são pessoas bacanas, que têm uma história incrível, mas principalmente tem muito que nos ensinar. E hoje eu tenho a honra de receber esse cara que vem de Cerro Largo com uma história incrível, à frente de uma empresa já com mais de 50 anos e que fez uma transição durante essa jornada e tudo isso ele vai trazer liderança, vendas, gestão. Ele está à frente hoje da IBL de Cerro Largo, uma empresa que está aí espalhada e levando seus produtos para o mundo, de Cerro Largo para esse Brasilzão. Renan, seja bem-vindo, cara. O primeiro episódio da 4ª temporada do No Alvo com Álvaro. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer trocar ideia e poder compartilhar um pouquinho da minha história, da história da IBL. E espero que eu possa contribuir com os ouvintes e que eles tirem alguma lição aí da nossa conversa. Maravilha, nós estávamos falando em off, o Renan trouxe uma história muito interessante, que a empresa começou com a família e foi cruzando gerações, 10, 20, 30, 40, 50 anos, cara. E quando a gente fala sobre empresa, a gente sabe que muitas empresas fecham a porta nos primeiros 5 anos. Cara, qual que é a receita dessa trajetória de 50 anos de sucesso e evolução da empresa que vocês construíram lá, com os teus avós, com os teus pais? Conta um pouco dessa jornada, cara, e o que vocês fazem até hoje que faz com que essa empresa aí vai ter 100 anos, 150, 200 anos para frente aí. Bom, no caso específico da IBL e também o que eu vejo que ela é um case no sentido de empresas familiares, eu vejo que é uma responsabilidade pelo legado em si. Então, não expor a empresa a riscos que possam colocar esse legado à prova, né? Então, eu cresci vendo a relação que o meu avô tinha com a empresa, que meu pai tinha com a empresa. Então, eles sempre colocaram ela acima de um potencial ganho pessoal, no sentido de eu vou me beneficiar na pessoa física e colocar em risco a pessoa jurídica. Então, hoje, quando eu tenho que tomar uma decisão, eu não posso pensar eu vou trocar de carro, eu vou viajar para a Europa, à frente da própria empresa, da perenidade da empresa, de como ela vai estar daqui 5 anos. E aí a remuneração na pessoa física ela vai ser consequência. E nisso hoje está muito claro a questão de como eu enxergo a empresa, né? Como hoje, como sócio, é diferente quando a gente é um executivo e está querendo só bater a meta do ano, bater o trimestre, né? Eu preciso pensar como é que vai estar a IBL daqui 5, 10 anos. Eu preciso pensar na sucessão da empresa. Mesmo hoje eu tendo 33 anos, eu preciso estruturar isso. Então, eu vejo que é essa responsabilidade sobre o capital, do fato também do nosso sobrenome estar na logomarca. Então, eu vejo que isso é uma coisa que fez a gente chegar até aqui e também vai fazer a gente chegar aí nos próximos 50 anos também, por que não?
A gente trouxe uma coisa muito interessante, Renan. A gente vê muita empresa, cara. Eu vivo dentro das empresas os últimos 8 anos como mentor, mas também empreendendo, cara. Eu vejo que a maioria dos empresários comete um erro fatal, que é quando começa a dar certo o CNPJ, o cara faz o CPF ficar milionário. E aí ele não percebe que ali na frente aquele CNPJ pode ruir, que é o que mantém o CPF. Como é que tu enxerga isso, cara? Já que tu trouxe essa consciência, é legal porque são temas polêmicos, né? Eu defendo muito uma frase, inclusive olhando o velho da van, que ele disse assim, cara, o CNPJ tem que estar rico, o CPF tem que estar pobre. Como é que tu enxerga isso aí, cara? Eu vejo assim, são dois extremos, tá? Eu vejo que nós temos que entender o papel da pessoa jurídica, o papel da empresa. É da empresa que tudo que eu tive, né? Porque antes, quando estava com o pai, quando ele pagava a conta, quando ele proporcionou que eu corresse de kart, que eu viajasse. Então, tudo isso sempre veio da empresa. Então, tudo da família vem da empresa. Eu acho que a gente não pode esquecer disso. E, às vezes, as pessoas podem esquecer. E aí, uma separação muito clara do que é pessoa física e do que é pessoa jurídica, né? Depois eu vou contar um pouquinho mais detalhes. Eu acabei dando um all-in, né? Então eu acabei comprando de tios, a gente fez algumas negociações societárias. Então eu tenho certeza que é um projeto da minha vida, é um projeto a longo prazo. E também já aprendi a lição que a gente precisa preparar para a próxima crise, né? E eu também vejo que quem se preparou melhor acaba ganhando dinheiro, inclusive, na crise, né? Porque o que mais a gente vê são ativos estressados, quem fez caixa para essa época acaba se beneficiando, né? E, coincidência ou não, quem fez isso é quem realmente não confundiu as coisas, né? E isso eu vejo que também não ensinam, não tem um livro que fala Não, isso. isso é a jornada da vida. E ao mesmo tempo, tu só vai saber como tu vai lidar naquele momento que tu tiver na cadeira, né? E tu começar a ver um valor muito grande de dinheiro e tu ter consciência, não, isso aqui é empresa, né? Por isso que hoje, para nós é muito claro o que é Prolabore, né? O que é uma eventual distribuição de lucros, o que são benefícios. Então, eu vejo que a clareza dessa diferenciação. E também, quando tem clareza de quem toma a decisão, né? Porque hoje eu, como tomador de decisão, entendo isso, então não vou misturar as coisas. Uma coisa que acaba acontecendo muitas vezes quando tem muitos sócios e quando não tem uma hierarquia de decisão muito clara, o sócio A pode entender, o sócio B talvez não. E eu vejo que isso também é um dos problemas, né? Por isso que uma das primeiras coisas e foco que eu tive foi trabalhar na organização societária para eu poder ter essa liberdade de poder decidir, né? E, cara, tu trouxe uma coisa muito interessante, assim, ó. Você vem de uma jornada de uma empresa com 50 anos. Quando tu olha no retrovisor da vida, o que hoje tu lembra, cara, que teu avô fazia, que teu pai fazia, que tu faz hoje, que tu sente que isso ainda funciona, que a gente chama de cultura, porque, Álvaro, mas a minha empresa não tem cultura. Ela também tem cultura. Não ter cultura também é uma cultura. O que tu sente, cara, quais são os princípios e valores que ainda são perenes nesses últimos 50 anos que tu lembra, mas meu avô fazia, eu via meu pai fazendo, eu faço hoje, isso funciona, que mantém a perenidade da IBL, cara. Sim. Eu costumo dizer que eles eram os valores da empresa, então naquela época não tinha nada em Vai arrepiar, ó. Não tem nada na parede dizendo missão, visão, valores, né? Eles eram, então as pessoas enxergavam eles e já sabiam, né? Então, porque o meu avô, nesse formato, ele teve 45 anos de IBL, mais a fase prévia. O meu pai trabalhou com ele 30 anos. Então, por mais que tu não escrevesse, tu olhava para eles e sabia, né?
E também, por mais que eles nunca pararam e me falaram, eu cresci dentro da empresa observando isso. Então, eu andava de bicicleta lá em cima das chapas, eu estava brincando de carrinho enquanto o pai estava fazendo uma reunião. Também muita coisa vinha para casa, então às vezes um assunto do almoço. Então, valores inegociáveis, eu vejo assim a questão da qualidade, né? Porque principalmente quando o momento é de crise e começa uma guerra de preços, muitas coisas começam a ser colocadas à prova, né? E eu percebi também que nós não podemos abrir mão da robustez e qualidade dos nossos equipamentos, que foi o que nos diferenciou até aqui, né? Uma outra questão é transparência tanto com a equipe, clientes e fornecedores, né? Então hoje nós temos ótimas relações com fornecedores, com clientes, né? Até no sentido assim, tivemos um problema, daqui a pouco não conseguimos lidar da melhor maneira. Eu gosto de falar com o próprio cliente, mesmo que numa primeira ligação ele vai querer me xingar, mas é muito importante, ao invés de eu me defender, eu entender o que aconteceu. E isso tu como na ponta, um exemplo, a IBL tem o time de CS, mas você faz questão de dizer, cara, que BO que deu aí? Não, é um pouco, assim, nós temos muitos clientes, né? Hoje nós vendemos para o Brasil inteiro, Paraguai, Uruguai, estamos negociando aí na América Central, então é um pouco difícil, né, de eu conseguir ter esse contato. E como nós vendemos B2B, acaba tendo uma barreira de dados e informação do cliente final. Mas, por exemplo, agora na Expo Direto, eu fiz questão de ficar a semana inteira atendendo agricultor, semana inteira. E essa informação que só eles podem trazer é muito importante. Então, nas feiras é um momento onde eu realmente foco em falar com os clientes para escutar o que é bom, o que não funciona tão bem. Não numa questão defensiva, mas principalmente por entender que aquela informação sem filtro é ouro, né? Então, isso é uma coisa que as feiras proporcionam, né? E também, cada vez mais, eu quero estar perto do cliente para entender e enxergar oportunidades, porque hoje também acredito que aquele produto de prateleira que servia, ou aquela lista de preço que tu passa para todos, ela não existe mais. Hoje eu vejo uma ultra personalização, não de produto em si, mas do valor que o cliente quer. Então vai ter cliente que ele quer preço, vai ter cliente que quer prazo, vai ter cliente que quer conversar de dono para dono, vai ter cliente que vai querer uma demonstração. Então, cada um vai precisar de alguma coisa. E eu vejo que as empresas que souberem ler isso em tempo real, elas vão se beneficiar. Cara, tu tem que estar... A inovação fala, hoje tu tem que estar aonde o teu cliente está, tu tem que estar olhando para onde o teu cliente está olhando. E quando tu pega um feedback... Um dos nossos pontos em comuns que a gente começou a falar no WhatsApp aquela vez, né, Ana, foi do Jim Collins, né, cara? Sim. Bom. E aí, então, a Medtronic passava por um período de baixa de venda. Lembra que tem essa história? Aí o que o CEO da Medtronic, ele podia ficar culpando o time dele, mas o que ele fez? Ele tirou a bunda da cadeira, foi para os hospitais começar a ver cirurgias de marca-passo. E aí ele viu que os médicos colocavam marca-passo, o marca-passo não funcionava, jogava na parede e quebrava. E aí ele foi entender o que estava acontecendo e nisso pegou um dos médicos, chegou na sala e disse, cara, esse marca-passo é ruim por causa disso, disso e disso, essa peça sim, essa peça assado. E aí o médico perguntava, mas quem é você? Ele disse, cara, eu sou o dono da empresa que faz isso aí. Então ele recebeu o feedback na hora que precisava, fez a melhoria, o ajuste e a Medtronic voltou a ser uma grande empresa. Então tu acredita, cara, que o líder confiar e conferir e estar perto, seja da equipe, seja dos acionistas, seja do cliente, é importante para tu construir a próxima jornada ou a melhoria do teu produto, do teu serviço? Não, com certeza. Eu sempre falo, não é
da minha cadeira no ar-condicionado que eu vou entender. E uma armadilha que eu... Repete essa frase, Renato. Repete essa frase pro empresário, que às vezes eu chego, cara, assim, ó, além de ser empresário, tô dentro das empresas mentorando. E tu chega nos caras, assim, tu vê uma sala maravilhosa e o quadrinho tá lá. Missão, visão, valores, figura não faz porra nenhuma. Aí ele chega lá, ele olha essa função, daí ele diz assim, aqui é a minha sala. Primeira coisa que eu penso assim, cara, você tinha que estar lá falando, escutando as pessoas, né? E eu quero que você repita isso aí, cara, que não vai ser, até vou escrever essa frase, não vai ser... Não é da minha sala, do ar-condicionado, que eu vou entender o que o agricultor quer, tá? E eu vejo uma armadilha que às vezes até nós acabamos numa reunião de gestão, né, também numa sala, no ar-condicionado, que a gente começa a supor o que o agricultor quer. E é muito fácil cair nisso. Então, tu acaba fazendo um produto pelo teu viés, pelo teu filtro de mundo. Eu não sou agricultor, né? Por isso que a gente precisa escutar, né? E aí, cabe a nós, e é uma das coisas que a gente tem trabalhado aí também, estamos estruturando, né, a questão do CRM, de imputar esse feedback em tempo real para uma posterior análise, né? E também tentar escutar o agricultor, pegar feedback bom, um áudio, alguma coisa nesse sentido. E nós temos um exemplo de inovação, tá? Que é, nós trouxemos para o Brasil e somos a primeira graneleira do Brasil com descarga para a direita, tá? Isso foi uma ideia de um funcionário meu, tá? O Mauro, e eu sempre falo, nunca escondo isso. Líderes reconhecem os feitos do seu time, isso motiva as pessoas a fazerem mais. E ele, como agricultor, fala, Renan, por que a gente não faz isso aqui? Primeira vez que ele trouxe, eu achei bobagem. Por quê? Porque eu estava enxergando pelo viés da minha cadeira, que na minha cabeça era só inverter. Até que na segunda, terceira vez ele trouxe a ideia, eu sempre falo a teimosia ali dele também, e hoje 9 em cada 10 graneleiros que a gente vende saem com a solução que o meu funcionário agricultor trouxe. Aí que eu te pergunto, cara, pode tu não querer revelar número, mas se tu botasse uma porcentagem, cara, quanto que aumentou de venda ou margem por causa desse ajustezinho aí, cara? Álvaro, eu não tenho de cabeça. Mas... É difícil, tá? É difícil porque, ao mesmo tempo que eu tenho esses números, a gente está vivendo um período muito difícil no agronegócio, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, assim, as vendas, elas até, pontualmente, elas diminuíram. Mas, quando eu tenho esse número mesmo, né, onde 9 a cada 10 vem, e eu já vi na prática, eu testemunhei, onde nós ganhamos venda com esse diferencial. E é bom explicar um pouquinho o porquê, tá? Que inclusive eu fiz o meu TCC em cima dessa inovação. Tá? E porque todos os comandos do trator, eles estão localizados, né, do lado direito. Então, tu tem um alinhamento entre comando, visão e descarga da graneleira com essa inovação. Todas as graneleiras, por convenção, elas têm a descarga para o lado esquerdo. O que acaba que tu faz tu acaba ficando com uma posição ergonômica muito ruim, né? Por exemplo, assim, eu estou operando aqui e olhando para o lado esquerdo. E uma das coisas que eu entendi, por que ninguém fez isso? Porque a voz do operador da graneleira até o tomador de decisão, ela não chegava. Então, hoje eu acredito que isso vai se tornar o novo normal do mercado, tanto que nós não cobramos R$1 a mais por esse diferencial, porque nós acreditamos que isso, em médio prazo, vai se tornar a nova convenção do mercado, não só da IBL. Tá? Já tem empresas copiando, eu já conversei nessas feiras aí, aumentou o número de engenheiros das concorrentes lá, e eu sou engenheiro, eu consigo notar de longe quando alguém não é um agricultor, e é um engenheiro que está lá copiando minhas máquinas, eu já vou lá, falo com o cara, e tá tudo bem, né? Faz parte. Então, deixa eu aproveitar esse gancho, Renan. Eu sempre escuto dos empresários, cara, concorrência forte, cara, e eu sempre falo que o pior concorrente somos nós, né? Nós como a ponta do negócio. Cara, como é que é pra ti hoje
que nem esse teu olhar de águia aí, cara, tu vê que o cara tá te copiando, como é que vocês, como IBL, encaram hoje uma possível cópia ou uma coisa no mercado, cara? Como é que tu enxerga como... Eu acho maravilhoso, porque enquanto estiverem me copiando, é sinal que eu tô indo no caminho certo. Porra! Então, às vezes dá vontade de chegar no concorrente e dizer, viu, me ajuda a pagar meus engenheiros aí, cara, estão fazendo muito trabalho para vocês. Dá, não vou negar, mas assim, enquanto a gente sabe que a gente vai lá, trabalha, faz uma inovação, o vizinho vai lá e vem com algo muito parecido, é parecido, não é cópia. Então... O que acontece aqui, cara, na corretora, na Bem Segura, é muito parecido com isso aí, Renan. O cliente chega para nós, a gente faz uma consultoria, uma entrega, aí o que ele faz? Ele pega todo o nosso escopo, joga para o concorrente só faz uma coisa, baixa preço. Uhum. Tipo, ontem eu atendi uma cliente lá de Minas Gerais, faz 8 anos que ela tem seguro com uma instituição financeira. E eu falei para ela, tu tem seguro empresarial, tu tem isso de assistência. Ela disse, mas nunca me avisaram. Eu disse assim, lamento não te avisaram. Eu falei, primeiro que é o meu dever te avisar que tu tem, é o teu direito de saber. E aí ela me trouxe uma coisa muito interessante. Ontem ela mandou uma mensagem, né? Hoje a gente está gravando, mas quando ela mandou a mensagem, mas quase 11 horas da noite, ela disse, Álvaro, muito obrigado. Porque eu mandei para ela uma lâmina das assistências que ela tem com o concorrente. E ela disse assim, Álvaro, eu podia ter usado muitas vezes e não usei. E eu te agradeço muito por tu me abrir os olhos. Por que eu tô falando isso, cara? Porque tu trouxe uma frase, né, cara? Vocês estão me copiando é porque tá dando certo. Quando o empresário se preocupa, e eu vejo muito isso aí, Renan, vivendo com o empresário, 90% do tempo ele tá olhando para fora. Uhum. E quando, na verdade, 80% do tempo ele tem que estar olhando para dentro e fazendo benchmark, olhando para fora. Porque quando tu olha pro gramado do vizinho, tu esquece do teu. Então, cara, vocês hoje investem em energia, recurso, para ter esse desenvolvimento no produto, mas tu também tá de olho ali fora para ver, o que tá acontecendo lá, o que tá acontecendo lá no outro lado do mundo, cara. Então, quando tu traz essa frase, né, vocês estão me copiando, é porque tá dando certo, cara, é um tapa na cara que é legal ver empresário que não tem medo de ser copiado, cara. Não, na verdade eu tenho medo de parar de ser copiado, né? Uhum. E aí tem alguns produtos que meu vô era um projetista autodidata. Né? Teu vô fazia os projetos, cara? As ideias, projetos, ele era um cara muito foda, assim, né? Meu vô e meu pai. Mas eu vejo que até hoje tem cópia de um projeto de 25, 30 anos. Então, é muito... eu acho que é isso. Isso é um pouco da pergunta que tu fez lá no início, né? De um valor, né? A IBL, isso é uma coisa que eu tentei resgatar, ser uma empresa com foco em desenvolvimento, em diferencial, né? Hoje nós somos especialistas em carretas graneleiras, né? Nós temos uma visão muito clara, que é ser a primeira escolha do cliente quando ele pensar em carretas graneleiras. Então, a gente continua desenvolvendo. E hoje, nos últimos anos, aí, principalmente pós-pandemia, o número de fabricantes ele disparou. Assim, eu creio que nos últimos 3 anos no Brasil devem ter uns 30 fabricantes a mais do meu principal produto, né? O que eu vejo? Tem coisas que a gente já errou lá atrás e que eu vejo que eles estão errando, né? E o que acontece? E essa é a parte boa de estar escutando o cliente, né? Aconteceu agora, na última feira, um agricultor chegou e disse, meu sócio comprou da empresa X. A gente já se arrependeu. Eu falei que ele tinha que ter comprado uma IBL, né? E então, assim, por isso que a médio prazo eu não vejo... Bom, beleza, entraram muitos players, mas nem todos vão sobreviver. Quantos ficam? É o quantos fica, né? Quantos ficam? E então, se eles entram e fazem alguns erros básicos, as pessoas voltam. Então, assim, claro que a gente precisa tentar sair de um oceano vermelho, de uma disputa preço por preço, né? Mas isso a gente faz entregando valor, né? Entregando valor. E uma das coisas que a gente tem, né? Tendo 53 anos de história, são fãs da marca. Então, esse é um diferencial, né? A gente quer
não quer eu, como dono da empresa, como neto do fundador, dizer, minha granadeira é melhor por causa disso e quase descrever uma ficha técnica, né? Deixa o agricultor falar, com a voz dele, com o sotaque dele, com o adjetivo dele, né? Então, nós estamos lançando agora uma série de vídeos onde a gente está simplesmente colocando o áudio, relata com as tuas palavras, ele coloca o áudio, a experiência dele. E fala da estabilidade com as palavras dele, da vazão, chamava, essa granadeira é um foguete, não sei, que nunca vi, uma das melhores que eu já vi, é ele falando. Porque eu vejo as marcas, cara, muitas vezes defendendo o seu produto, defendendo o seu serviço, quando na verdade ainda o marketing, né, de 30, 40 anos atrás, do cliente está falando do teu produto, do teu serviço, é o mais essencial. A gente vive isso, cara, seja na academia, seja na Bem Seguro. Tem clientes nossos, Renan, que às vezes a pessoa entra por uma placa solar, cara, e daqui a pouco a pessoa tem do alto, tem da casa, tem da empresa, tem consórcio, e já indica o pai, o sobrinho, o neto. Por quê, cara? Porque infelizmente, ainda o atendimento é um diferencial competitivo. Quando eu escuto muito isso aí, eu vejo nas empresas, né, os caras dizendo, mas aqui é o atendimento e tal, quando na verdade eu acredito que é o dever. Eu aprendi uma coisa, Renan, com um cliente, com um dos meus mentores, ele fala o seguinte, cara, é o cliente que paga o que tu come, é o cliente que paga o que tu veste, é o cliente que paga aquela tua viagem, é o cliente que paga a escola dos teus filhos, cara. E eu aprendi uma coisa assim, cara, que é o meu dever como empresário, como dono do negócio, cara, honrar o meu cliente. Com certeza. E entender que ele, cara, eu sempre falo, né, cara, corretor de seguro é 24 horas por dia. Não importa a hora, não importa onde, tu tem que atender. E atender bem o teu cliente, cara. E hoje, quando tu fala de IBL, tu vê que é uma empresa que está crescendo, cara. Pro agricultor que está assistindo esse podcast, cara, por que ele tem que escolher a IBL e não a marca Fink? Se tiver a marca Fink, desculpa, mas Fink fora dele. Primeiro porque nós somos uma empresa que escuta o agricultor, tá? Então, até na questão do pós-venda, nós queremos entender o problema, a gente resolve. Eu tenho hoje mesmo, semana que vem, nós vamos ter uma assistência técnica no Piauí, sabe? Eu tive até que abrir o Google Maps para ver. Então, foi um problema nosso, vamos lá resolver. E não vamos falar mais de, é tua culpa, é minha culpa. Então, assim, eu vejo que a gente está próximo dos clientes, né? A gente escuta feedbacks e também não abre mão dessa robustez, mesmo numa guerra de preço. Isso faz com que os agricultores venham, né? Por exemplo, aqui na Expo Direto, eles não vinham comprar, mas eles vinham falar. Eu tenho 6 equipamentos IBL na minha fazenda. Eu tenho tanto. E às vezes vem dar umas sugestões. E tem alguns, quando eu falo, eu tô lá escutando. E eu falo, não, eu sou o dono da empresa. Então eles se sentem também, muitas vezes, escutados, né? E isso é uma coisa que eu também já vi que nós estávamos indo para uma armadilha de crescer demais e começar a se distanciar. E eu vejo que isso é um diferencial que nós não podemos deixar de ter. Então hoje... Não importa o tamanho, sempre perto. Tem que estar perto. Porque qual que é a diferença? Não vou conseguir atender todo mundo, né? Mas aí tu vai ter que ter um processo de imputar a voz do campo. Tu vai ter que ter alguma maneira, e hoje com a tecnologia, né? E também eu tenho estudado muito sobre inteligência artificial. E realmente eu acredito que tudo mesmo vai virar um commodity, tudo vai virar um clique. E a única coisa que vai diferenciar vai ser a experiência humana com a tua marca. Isso que aproveitar, cara. Uma das conversas nossas, tu falou sobre a inteligência artificial. Tu faz hardware, tu faz um negócio físico. Sim. Tu trabalha com pessoas que às vezes levantam 6 horas da manhã, talvez com o cantar do galo. Uhum. Como que a IBL hoje, cara, e tu como CEO, tá olhando a inteligência artificial na gestão de pessoas, na construção de melhorias de processo, mas também lá chegando na ponta do cara que acorda com o cantar do galo. Assim,
eu acredito que a gente ainda está entendendo o tamanho, né? E é um pouco até assustador quando a gente começa a estudar sobre, né? Mas assim... Assustador por quê, Renan? O que tem que te assusta? Porque ela amplia tudo, né? Inclusive bobagem, fake news. Eu vejo também que ontem mesmo eu estava comentando, eu tô até um pouco assustado como vão ser essas eleições, porque eu creio que vão ser as eleições das fake news, porque agora tem a IA, agora tem... E as pessoas não... As pessoas, eu digo até eu, não sei mais diferenciar o que é real, o que não é. E eu já parto do princípio, para mim, que tudo é IA, né? Vai ter que ter alguma coisa nesse podcast para provar que nós também não somos IA, tá? Mas, assim, antes disso, antes de tentar revolucionar o mundo, eu vejo que a IA, ela pode e deve ajudar o que a gente já faz hoje, né? Então, hoje, o que eu gosto de fazer, né? Eu tenho... Para fazer um diagnóstico, uma análise, eu faço transcrições brutas de reunião em cima de um projeto que eu tenho dentro do cloud. E com isso, e com os meus objetivos, eu consigo conversar com os meus objetivos e com o que realmente está acontecendo, para ver onde a gente está convergindo, onde a gente está divergindo, qual que vai ser o meu papel para atingir esses objetivos. Então, numa contratação, eu também transcrevo as conversas junto com o que eu desejo, e muitas vezes, qual que é a parte interessante? É esse feedback contínuo, né? E daqui a pouco, por que eu não coloco um Jim Collins na jogada para... só que ao mesmo tempo, é a primeira tecnologia que eu enxergo, e isso tem várias pessoas falando, que não vão ser os jovens ou os adolescentes que vão se beneficiar, porque tu precisa ter conhecimento, repertório. Então, quanto mais tu tiver, mais tu se beneficia. Porque, na verdade, quem escreve o prompt é o humano. É o humano. E tu tem que saber ter repertório para saber o que perguntar. E se tu imputa bobagem, sai bobagem. E também tu tem que ter verificar o que volta, né? Então tu tem que ter criticidade, tem que saber quando ele errou, tu tem que verificar, revisar. Então, assim, eu vejo que é uma baita ferramenta, tá? Eu uso diariamente. Então, eu usei aqui, quando tu me convidou, deu o escopo, botei o printzinho ali da conversa, eu já troquei uma ideia, porque também a IA me conhece, então, fala isso da tua história. E então eu vejo que é muito bom. Também para processos, para o RH, para fazer um PDI, né? Então, são infinitas possibilidades internas. Antes de a gente ir para uma IA que vai estar atrelada a um robô, assim, eu acho que esse é um erro que as pessoas cometem. Tem muita coisa no nosso dia a dia que ela pode nos beneficiar antes de a gente chegar para aquele mundo dos filmes lá de robôs. Exterminador do Futuro. Cara, nós falamos sobre... Tu trouxe uma coisa sobre contratação, cara, e hoje você tem mais de 100 pessoas no teu time. Sim. E todo o gancho que eu tô puxando é baseado no Collins, porque tem um cara que gosta de estudar, é um instituto científico, que eu falo, e é muito bacana. Cara, o que tu não abre mão? Álvaro, vou contratar uma pessoa para dentro da minha empresa, cara. O que tu não abre mão dessa pessoa, seja de hard skill, seja de soft skill? O que tu avalia para contratar um campeão para trabalhar na IBL? Olha, hoje eu tô indo pro 7º ano na frente da empresa. Eu já cometi muitos acertos e muitos erros. Faz parte. Tá? E aprendi muito com os erros. E tem muitos diferenciais. Se é uma posição tática, se é uma posição operacional ou estratégica, né? Então, quando a nível de gestão, eu não abro mão de ter um fit comigo. Eu tenho que, mais do que pegar o currículo ali e avaliar, ele tem que ter princípios e valores alinhados. Isso. Que tu enxerga também. E cada vez mais eu foco nisso,
tá? Porque eu já trouxe pessoas de multinacional, né? E eu vi que trazem alguns vícios que para uma empresa familiar, mais ágil, daqui a pouco não casa, né? Tem até algumas, trazem juntos assim, às vezes uma questão de joguinho corporativo, né? E tu vê que começa a se criar dentro, falei, cara, não sou assim, pra que isso, sabe? Também, hoje olhando, eu vejo também que eu contrato muitas pessoas que priorizam a família. Isso eu não tinha percebido, mas aos poucos eu olhei para o lado e todo mundo casado, todo mundo com filhos, todo mundo, de certa maneira, priorizando a família. E isso diz também valores, né? Porque é uma coisa muito importante. Tu trouxe uma coisa, cara. Esses dias eu tive a honra de palestrar para uma grande empresa e aí eu falei para eles assim, tem 3 elementos que fazem as pessoas performarem na vida, que viverem alta performance. A primeira delas é ter uma meta muito clara do que você quer. O segundo, ter muito claro do porquê você quer. E o terceiro e último estágio, cara, que eu vejo que quando as coisas começam a dar errado, se tu olhar para trás aí tu vai... Aqui assim, a gente vai servindo e vai fazendo o negócio acontecer. Se tu olhar para trás, tu vai ver, ó, aí atrás de ti, ó, o porquê a gente faz. Exato. E é isso, cara, que faz com que sempre o líder pergunta para mim assim, Álvaro, como é que eu motivo o meu time? O que eu engajo o meu time? Eu falo para ele, cara, descobre qual que é o sonho dessa pessoa, onde ela quer chegar e vê se ela tem por quem ela vai fazer. Porque se um dia essa pessoa tá para baixo, todo ser humano passa por isso, o Renato deve passar, eu passo também, cara, a gente lembra do porquê a gente faz. Então, por que eu botei essa foto aí na minha frente? Cara, o dia que tu pensa assim, meu Deus, cara, vai desabar o mundo, eu olho para aquela foto e digo, é por elas que eu faço. E isso dá um gás na gente, cara, tu poder trazer, cara, essa caminhada. Então, esse é um dos valores família que vocês acreditam que é muito forte lá dentro da IBL. Sim, como eu disse, eu não contratei as pessoas pensando nisso. Mas quando eu vi, eu estava com vários gestores ao meu redor, coordenadores, e a grande maioria deles têm famílias constituídas, são pais e priorizam. Eu vejo como eles se relacionam com os filhos. E tu sente isso, cara, um engajamento maior da pessoa, talvez um nível de responsabilidade, entrega maior? Total. Porque não adianta, são escolhas e renúncias, só que são escolhas muito valiosas, né? E eu tenho uma teoria também, empresário solteiro é muito difícil, porque tu dissipa muito o foco, né? Desde que eu fiquei noivo, eu vejo o quanto eu foquei mais na empresa, né? Eu também cuido da minha avó. A aliança tem um peso, né? Tem, né? Não, o peso eu acho que é até quase pejorativo, né? Eu acho que ela não é nem, é um significado. Responsabilidade. É lembrar que tu tá fazendo isso porque eu também quero ter minha família, né? Hoje eu não sou pai ainda, mas lembrar que a empresa, ela é um meio para a vida que eu quero, ela não é só um fim, né? Não é só ficar ali batendo meta, se me tirar, né, de dentro de casa, se eu ficar só no celular. E então eu acho que isso é muito importante para lembrar o porquê que a gente está fazendo, né? Então, como eu falei ali no off antes, o meu pai, ele disse, não, até os 60 anos eu vou trabalhar, depois eu tiro o pé. Ele acabou falecendo com 60 anos. Isso foi uma lição muito grande, sabe? E eu também pude ver também como meu avô acabou falecendo e como era a relação da empresa nesse momento também, sabe? Por isso que eu vejo que é uma construção, por isso que a gente fala sobre sucessão, mesmo hoje eu tendo 33 anos, eu estou também estabelecendo um conselho de administração. Então tudo isso é para construir uma liberdade daqui 10 anos. Quando o filho que eu nem tenho hoje precisar ir na escola, eu vou querer levar ele para a escola, né? Uma das coisas também que eu não tive, e é uma coisa que eu valorizo bastante, que são as refeições na mesa, sabe?
tomar um mate com a minha avó, sabe? Eu acho que isso é o principal, não é a Porsche. Uhum. Sabe, cara, que um dia me perguntaram, aqui a corretora a gente abre às 9 horas, todos os dias. E um dia me perguntaram, tá, bom, por que isso não abre às 8? Porque eu falei, cara, primeiras 3 horas da minha manhã é o meu treino, não abro mão do meu treino. Uhum. De cuidar a primeira pessoa mais importante, que é o meu CPF. E, cara, eu te digo hoje, de 5 dias da semana, pelo menos 4 a gente toma um café em família. Aí eu preparo o ovo para as minhas filhas, a minha esposa vai preparando o café, a gente se reúne, faz uma resenha, e aí eu venho trabalhar. Mas isso foi uma escolha que eu tive. Só que, ao ponto, eu também, a maioria dos comércios abre 1h30, 2 horas, eu 1 hora já tô aqui, porque eu deixo minhas filhas na escola e venho. Aí, não, cara, às vezes tu sai 18, 19, 20 horas, tu não sabe que hora o horário vai fazer. Mas tu trouxe uma coisa, Renan, que eu vejo, e quando eu pego um empresário, cara, principalmente quando pego empresário porque as pessoas confundiram, cara, alta performance com trabalhar muito, e não é isso, sim. Não é só esticar elástico, só esticar elástico. E eu falo pro cara assim, tu tá perto das pessoas que tu ama, cara, é o melhor... Minha esposa é minha sócia na Academia dos Campeões, né? A gente é sócia na vida, a gente é sócio como esposa, a gente é sócio nos negócios, a gente é sócio como pai. E tu lidar com tudo isso aí, cara, é uma jornada que é prioridade. E tu sabe o que te dando, se me permitir, te dar um conselho, né, Claro. cara? E uma coisa que eu aprendi com um dos meus mentores, ele fala que tem 3 coisas que as pessoas se arrependem na hora da morte, Renan. Só 3 coisas. Ninguém se arrepende de estar deixando a Porsche ou por ter feito uma empresa bilionária. As pessoas se arrependem na hora da morte por não ter dito eu te amo para as pessoas que amavam. Elas se arrependem na hora da morte, cara, por não ter realizado seus sonhos. Então, às vezes as pessoas elas passam assim, nossa, eu podia ter feito, mas não fiz porque eu esperei o momento certo ou não deu tempo. E a terceira que eu acho que as pessoas se arrependem na hora da morte de não ter brincado com seus filhos. Uhum. E tu falou, né, cara, que tu tá construindo a sucessão. Eu, quando veio a Ana vai fazer 9, depois veio a Pérola, a pergunta que eu me faço todos os dias, cara, é, no meu enterro histórico, eu quero que elas contem de mim. Sim. Só isso. E aí tu fala sobre legado, cara. E é uma coisa que, por que eu fiz todo esse gancho? Tu pegou uma empresa que não foi preparado. Não, nada. Caiu. Teu pai veio a faltar. E, cara, na época, quando tu pegou a IBL com 26 anos, cara, como é que foi pra ti sentar na cadeira e dizer, cara, agora é comigo, velho. É eu. E eu não tenho um conselheiro pra dizer, ó, filho, vai pra cá, ou quem sabe. Como é que foi, cara, essa... Porque hoje tu vê, assim, empresas que constroem uma passagem de bastão, mas no teu caso não aconteceu, cara. Como é que foi isso pra tu lidar? Como filho, mas também olhar pra trazer, cara, tem 100 famílias que comem e dependem de mim. Tem 100 pessoas, 200 pessoas, daqui a pouco com cada um casado, cara, que dependem e o quanto isso foi desafiador pra ti, Renan, até tu tá com essa consciência que tu tá hoje, cara. Eu sei que é emocionante trazer isso aí, cara. É um legado, é uma jornada. Não, é que é até como eu até comentei no off, né? É um período que é difícil de revisitar. E também a linha do tempo ela acaba não sendo muito linear, né? Porque, né? Mas o que aconteceu, né? Eu estava ali no 7º, 8º semestre da faculdade de engenharia de produção na UFSM. E, ao mesmo tempo, eu estava evitando ter que vir para a empresa, né? Porque eu via que o pai, ele não tirava férias, não tinha casa legal, não tinha um carro legal, não estava, né, tendo uma relação muito boa. E eu via, bom, também, putz, será que eu quero isso para mim? E o que aconteceu, né? Eu estava um dia na faculdade e ele me ligou. E aí disse assim, Renan, eu tô com câncer. Né? E ali mudou tudo. Ali eu era um menino e de uma hora para outra eu tive que virar um homem, né? E também eu entendi que também nesses momentos de doença, como toda a família ajudou, né? Como ninguém pensou 2 vezes. E a minha maneira de ajudar meu pai era ajudando ele na empresa. Então,
eu tentei, por um período, ficar 2 dias na faculdade, 2 dias na empresa, 2 dias no hospital, cuidando dele. E logo eu vi que não ia ter como fazer isso. Acabei deixando a faculdade de lado. Ao mesmo tempo, eu pensei que, bom, ele vai se recuperar, eu vou, né, aos pouquinhos ele vai passar o bastão para mim e nós vamos seguir em frente. Mas infelizmente ele veio a piorar muito, foi um câncer muito, uma luta assim terrível. E tanto que chegou um ponto que, como eu sabia que ele estava debilitado, eu parei de levar problema para ele quando ele estava em casa. Só contava a parte boa, né? Então, basicamente, meu primeiro emprego foi ser diretor da empresa. Caiu já. E hoje, também, olhando para trás, eu vejo que as chances disso terem dado certo, e quando eu digo certo, nós estamos aqui conversando, nós estamos, né, eram muito, quase zero, né? E nesse momento, o meu pai, ele deixou muito claro que confiava em mim, confiava no que eu estava fazendo, sabe? Eu não via que eu ia dar conta, ele mesmo viu, não. Eu confiava nisso. E nesse momento eu também tive muitas pessoas muitos mentores e empresários que eu considero quase como padrinhos, assim. Então, eu tenho um que eu até estava conversando com ele ontem, que é o Paulo Eli, dono da Fundimisa. Foi colega do meu pai na faculdade, né? Hoje deve ter mais de 1.200 funcionários ali em Santo Ângelo, né? E ele me ajudando, ele também, de certa forma, acreditou que eu ia conseguir dar sequência no legado. Então eu escutei os dois. Então, enquanto todo mundo achou que eu não ia dar conta, desses familiares, funcionários, e eu entendo também, porque a conta não fechava, né? Eu escolhi acreditar nos dois. Então, eu nunca tive muita dúvida que de algum jeito ia dar certo. Porque eu lembrava do meu pai, eu lembrava dos mentores que eu tive na época. E foi assim que começou. Mas, como eu disse, foi um período bem conturbado. Eu tentei também, eu caí numa armadilha, por exemplo, de tentar tirar o tempo perdido. Começava a ler 5, 6 livros ao mesmo tempo, fazer um monte de curso. E hoje eu entendo que não é assim que funciona, né? É um processo. É um processo, sim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendi que a grande maioria das vezes não é sobre ter uma escolha certa ou errada. É ter uma escolha e um caminho que vai ter uma consequência. Então, o caminho A vai ter uma consequência, o caminho B vai ter outra consequência. E a gente nunca sabe com antecedência. É muito fácil, né? A gente olhar para trás, né? Fez cagada aqui. Mas a gente não tem, e esse é um desafio do líder, né? Tu não tem todas as informações. Tu não sabe hoje se vai estourar uma guerra do outro lado do mundo, o diesel vai disparar, o dólar desce, o dólar sobe. Então, a gente precisa tomar as decisões com as informações que a gente tem. E foi uma jornada, está sendo uma jornada bem complexa, depois veio pandemia, agora a gente está vivendo pós-pandemia no agro, que os preços estão se regulando. E tem muita coisa aí que aconteceu nesse meio tempo, mas nesse momento de assumir, eu também às vezes penso, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não sei se eu tinha assumido, porque era muita loucura, né? Por exemplo, assim, tu acaba tendo que entender de tudo, né? Não sendo um especialista. Mas, por exemplo, eu assumi a empresa sem saber a diferença de regime de caixa e regime de competência.
Porque ninguém tinha me ensinado como é que tu lê uma ADR, como é que tu faz gestão de despesa, como é que contrata, demite. Eu também brinco que eu tive a melhor escola de finanças do mundo, que foi assumir uma empresa com anos consecutivos de prejuízo. Então, tudo isso também em meio a uma reestruturação societária. Eu acabei assumindo 2 inventários. Então, assumi o inventário do meu avô, assumi o inventário do meu pai e puxei, né, conversas difíceis, né? Eu acredito que hoje nós negociamos com 4 herdeiros. Eu puxei a negociação com 4 herdeiros, tá? E acredito que foi um sucesso, porque uma das coisas que na sucessão é muito difícil é coisas não ditas. Então, tem direito, né? Todos os direitos são inquestionáveis. Os deveres acabaram sendo centralizados em mim. E eu também sempre tentei evitar pensar em justiça, né? Tem a lei, tem o direito e tem o que precisa ser feito. Então foi nesse sentido que eu estou conduzindo. E dos meus objetivos, criando o conselho de administração, é criar um acordo de sócios. Então, para regras de entrada na sociedade, né? Porque começa a ficar cada vez mais longe, né? Agora, o meu avô fundador, ele teria bisnetos, né? Então, eu vejo que é muito importante criar regras. Eu não vejo problema de, por exemplo, familiares trabalharem na empresa. Não tem problema. Mas eu vejo que tu, como sócio da família, tu tem mais responsabilidade para se qualificar. Tu tem mais responsabilidade para buscar conhecimento, ainda mais que a empresa está disposta a investir. Então, por isso que aos 33 anos eu estou estruturando a minha sucessão, mesmo sem ter filhos, né? O que é uma sucessão? Ninguém está livre de acontecer alguma coisa, né? Eu viajo muito, estou sempre na estrada. Caso aconteça alguma coisa, já tem que ter um plano. Vai ser um CEO do mercado? Não tem problema, já vai estar aqui as diretrizes, né? Como fica a questão de herdeiros. Então, tudo isso tem que ser dito e escrito, mesmo que são conversas desconfortáveis, né? Ninguém quer falar sobre morte, ninguém quer falar sobre como deveria ser. Então, é um assunto muito complexo. Eu acredito que a empresa, e a gente lidou bem, de certa maneira, mas foram muitas e muitas rodadas de negociação. Enfim, eu acredito que está tudo se encaminhando para um contrato social muito robusto. Uma das questões também foi lá em 2020, meio ano depois do pai falecer, todo mundo achou que a empresa ia quebrar. Foi nesse momento que eu cheguei para um dos meus tios e disse: olha, não tenho dinheiro, mas quero te comprar. Então, lá atrás eu consegui fazer uma negociação, um acordo com ele. Hoje, a empresa nós chegamos ali em 2021 num recorde de faturamento, né, na época da pandemia. Então, hoje nós já estamos faturando números consideráveis, também com uma expectativa de crescimento. Hoje é fácil dizer que a empresa vale mais. Mas lá atrás, quando estava todo mundo achando que ia quebrar, eu consegui ver, não, agora isso aqui vai ser meu projeto de vida, consigo. E isso foi muito importante para eu também conseguir virar o sócio majoritário da empresa e conseguir ter segurança para tomar as decisões que vão determinar o futuro da empresa, né? Trouxe uma coisa interessante de tudo isso, cara. No final do dia, liderar é tomar decisão desafiadora, tomar decisão difícil. Sim. Isso faz parte do processo. Faz parte do pacote. E quando tu pega uma empresa, cara, que vem num desafio e tu
consegue consertar, alinhar e já pensar lá para frente, cara, isso é muito da maturidade. Mas é o que tu acabou de dizer, né, Renan? E eu falo para muitas pessoas, a faculdade, ela não te ensina a história da vida. Isso aí é só tu errando, é só tu tomando porrada, é só tu... porque no final das contas, cara, no final do dia, é o líder que olha pro espelho e diz, cara, eu fiz a cagada. Eu fiz o troço, assim, se a minha empresa tá dando certo, porque eu fiz, eu contribuí. Se tá dando errado, cara, eu contribuí para isso aí também. E tu trazer essa autorresponsabilidade para dentro de uma empresa, cara, é um desafio, mas assim, é tão legal olhar, e eu gosto muito admiro muito pessoas que têm o valor que é a honra. Tu olha para trás e diz, cara, eu vou entregar, eu vou seguir fazendo. E a gente tá se encaminhando pro final, Renan, mas uma das coisas que eu fiquei curioso, cara, no off que nós tava falando... Sobre o kart, o que o kart te ensinou que hoje tu olha para trás, não, putz, cara, isso aqui me ensinou, mas eu uso no meu business hoje, eu uso no meu dia a dia. Como é que foi essa jornada, cara? Porque também é uma paixão do seu pai fazia, né? Andava de Jeep, off-road e tudo mais. Cara, o quanto isso hoje tu traz do esporte para dentro do... Porque é interessante, né? 9 a cada 10 CEOs hoje, eles são atletas, eles fazem performance, alguma coisa, né? Como é que... O que tu pega da corrida, do kart... para dentro dos negócios hoje? Muita coisa, muita coisa. Antes, é uma paixão familiar, né? Como eu disse, eu venho de uma família de aviadores, também, pilotos de avião, mas todos apaixonados por carro e corrida. Então, eu cresci olhando corrida de Fórmula 1, eu, meu pai e meu avô. Nós três acordávamos de madrugada para olhar a corrida no Japão, e tinha vezes até que nós três dormia, mas a gente se preocupava em acordar para olhar a corrida de Fórmula 1, né? E o meu pai, ele foi piloto, né? Ele chegou, inclusive, a competir por muitos anos de Jeep Cross, inclusive aqui em São Luís, né? Comentar, já fiz trilha da meia-noite, Então... eu cresci nesse ambiente de carros e Jeep, acompanhando meu pai nas corridas. E quando eu tinha 13 anos, eu ganhei um kart. E aquilo também passou a ser uma relação muito de troca e proximidade com meu pai. Então, nós, todo final de semana, ia para a pista. O assunto na mesa da cozinha era carburador, era performance. E eu descobri que para te performar no kart, numa corrida, primeiro não aceita desculpa. Cara, não importa. O cara tem mais dinheiro, o cara treinou mais. Quem chegou em primeiro, ponto. Tem um regulamento para seguir, tu tá disposto a isso. Então, tu tá sempre tentando melhorar. Então, não adianta tu ter um baita kart e tu não ter um físico, porque é muito demandante. Parece que não, mas a corrida ela é muito demandante. Você está sempre tentando melhorar o setup certo, né, para aquela pista. Tu tem que entender, né, de como funciona um carro, como funciona o kart. E ao mesmo tempo, tu tem que tomar decisão sob pressão. Então, e decisão rápida, né? Rápida. Então, isso até, de certa forma, acaba viciando, né? Então, eu me viciei em competir, em correr. Sou bicampeão gaúcho de kart. Cheguei a correr o brasileiro de kart também em 2015. E eu aprendi muita coisa. Mas principalmente trabalho em equipe, que resultado não aceita desculpa. Para ganhar, tu vai ter que abrir mão, tu vai ter que fazer muita coisa. E às vezes não vai ser suficiente. Tá, pode investir muito dinheiro, muito treino, vai ter uma pista que tu não se adapta, vai ter uma batida, sabe? Então, essa questão de que o resultado, além do esforço e a dedicação, ela é mínimo, a partir daí tu parte. De restante, tem muita coisa também que tem que acontecer. Essa questão de ficar calmo no meio do caos, porque eu já bati o kart de tudo que é jeito, já vou kart na minha cabeça no meio da corrida, já virei o kart, já
quase inflamei costela, que não conseguia respirar. Então, assim, o risco, ele faz parte. Então, hoje eu vejo, tendo que tomar uma decisão, eu vejo que eu fico calmo, né? Mas, ao mesmo tempo, tu tem que regular, porque tem uma armadilha nisso. Muitas vezes a gente vai buscar o caos para ficar calmo. E o papel do líder e do diretor, do CEO, é justamente não. Tu tem que criar processos, procedimentos e uma estrutura para que vire calmaria. Mas quando tu foi criado assim, tu assumiu uma empresa no caos, se eu não percebo, eu acabo transformando isso num problema, né? Então, hoje, né, uma das questões que eu trabalho é justamente poder, por exemplo, fazer muita terapia, né? Hoje eu faço, por exemplo, 3 vezes por semana terapia, para eu conseguir transformar isso numa potência e não numa coisa que vai me sabotar. E também entender perfil, que se eu sou essa pessoa que está sempre pensando em um novo modelo de negócio, nova oportunidade, novo produto, eu vou ter que ter alguém muito metódico, focado em processo, né? Eu até falo, no meio da minha equipe eu tenho que ter pessoas com toque, inclusive, que vão se importar com a vírgula. Então, eu demorei para entender isso, porque muitas vezes eu pensei que eu tinha que ser aquele modelo padrão de gestor, mas ao mesmo tempo eu acabava tirando a minha parte, que eu sou bom, né? Então, esse mix de complementar, né, características, eu vejo que é muito necessário. Então, eu pulei de paraquedas, eu cheguei a fazer umas corridas de bicicleta, mas eu até falo que o esporte mais perigoso que eu já fiz foi andar de bicicleta na rodovia aqui, porque isso parei de fazer, vendi minha bicicleta porque é muito perigoso também. Cheguei a fazer aquele Audax 200 km, né? Então hoje é isso, são essas lições aí que eu tirei do automobilismo. Quero voltar a correr, eu quero voltar a ter uma relação com o automobilismo, seja sendo dono da equipe, seja fabricando carro de corrida, seja pilotando. Mas eu vejo que eu ignorei uma parte muito importante da minha vida por ser uma coisa muito próxima com meu pai, né? E hoje um dos objetivos nos próximos anos é eu voltar a competir. Não sei que categoria, não sei como, mas é uma coisa que eu gosto muito. Que massa. Trouxe uma coisa muito, muito interessante, Renan, e é muito raro de escutar, cara. Eu sento e faço terapia. Eu sento e me desenvolvo, porque o mundo corporativo, quando escuta a palavra terapia, a pessoa não gosta. E é muito interessante, assim, ó, 90%, cara, de um CEO que me contrata hoje para trabalhar na empresa, eu vejo que o problema não é na empresa, é um ajuste técnico, mental, ou uma crença, uma coisa que tu trabalha na cabeça da pessoa que acaba desenrolando. E tu é um cara que investe fortemente em você, cara. Sim. Compartilha com as pessoas, com o empresário que está assistindo agora, cara, a importância e a relevância de ter o teu terapeuta, mas também, assim, investir fortemente no teu desenvolvimento, mas também no desenvolvimento das pessoas que estão perto de ti. Primeiro, assim, deve fazer agora uns 6 ou 7 anos que eu faço terapia, né? Então, eu vejo que isso... eu acredito fortemente que se eu não tivesse essa base, eu não teria dado conta, a gente não estaria conversando aqui. E, por não ser algo tão palpável, por tu colocar tuas emoções em xeque, né? Eu vejo que principalmente no interior ainda tem aquele estigma de ser bobagem ou até não ser coisa... Eu não sou louco. Não sou louco. Né? Não, eu já acho que todo CEO empresário tem que ser meio louco, cara. Pra fazer o que a gente fala. Então, assim, eu vejo que isso limita as pessoas, né? Ao mesmo tempo, eu não posso chegar para elas e dizer, faz terapia, porque eu sei que tu tá travando a tua vida. Isso tem que ser uma mudança de chave interna. Então, assim, eu recomendo, eu até falo, eu brinco às vezes que eu sou testemunha de Jeová da terapia. A minha noiva faz terapia, eu faço terapia. E minha irmã faz terapia, né? Hoje a gente tem alguns convênios também
na empresa que possibilitam os funcionários fazer a um custo menor, mas é justamente isso, tá? Porque, pensa, toda maneira que eu assumi a empresa foi muito emocional, então a gente começa a enxergar sobre filtros da vida muito enviesado, e isso limita. Então, hoje eu vejo que fazendo terapia com uma terapeuta que ela já foi executiva, já foi recrutadora, entende, né? Então, também é formada também em PNL. Eu vejo que muitas vezes eu trago uma carga emocional para uma situação e quando tu começa a comentar sobre, tu vê, não, peraí, realmente, não, eu tô saindo do foco. Então, primeiro, não é uma ofensa, né? Eu vejo que, na verdade, é até um ato de coragem, porque eu falo abertamente na frente de amigos, aqui no podcast, então não é um problema. Daniel Goleman fala, né? Líder que não se conhece é chefe. Tá lá clássico, o cara que criou... Com certeza. E quando tu é sócio e diretor, tu é a limitação da empresa. Então, por que não aumentar essa régua, né? E ainda mais quando não teve uma sucessão planejada. E aí que eu acredito que as minhas limitações, né? Crenças, eu tive, por exemplo, o meu pai, ele disse assim para mim, Renan, eu não quero falecer sem ver tu formado. Tá? O que eu fiz? Larguei a faculdade. Que inconscientemente eu achei que eu não me formando eu ia conseguir fazer ele viver mais. Sim. Ou que se tu se formasse ele morreria depois. Exato. Né? E não faz sentido nenhum. Mas a maioria das crenças... A neurose é algo feroz, cara. Mas por isso, eu vim me formar no passado, de tão forte que isso era em mim. Agora, esse é um detalhe grande, mas quantas coisinhas a gente traz de crenças limitantes e traumas passados e coisas, então eu vejo que isso me torna um noivo melhor, um neto melhor, né, uma pessoa melhor. E também tu começa a enxergar o mundo através dos teus valores, não apenas dos traumas, né? E a outra questão é o autodesenvolvimento, né? Eu sempre falo que eu era um medíocre por opção. Eu escolhi ser medíocre. E era aquele cara lá que eu entendi como é que funcionava o colégio, eu sabia que eles não iam rodar todo mundo, então, eu tirava nota 7, às vezes tirava 9, 10, 6, 5, apertou um pouquinho, estuda, sabe? E hoje eu enxergo a IBL como alguém que vai viabilizar o meu potencial. Então, a empresa investe em mim muito forte. Então, hoje eu tenho o Vale Terapia, tá? Porque eu tenho que estar bem para a empresa estar bem. Tá? Então, a empresa paga a minha terapia. Tá? Isso eu falo para os meus sócios abertamente, porque eu acredito nisso. Uhum. Tu só pode, eu sempre falo para todos os líderes, cara, tu só pode, e quando eu falo líder, não é o dono da empresa, é você como esposo, é você como filho, é você como pai, porque as pessoas sempre entenderam, Renan, que a liderança é quando tem pessoas abaixo de mim. Uhum. E liderança, ela nunca foi um cargo. Tu pode ser o dono, tu pode ser o gerente, o CEO, mas a liderança é uma coisa que as pessoas falam que tu é o líder. E quando nós temos pessoas sob nossa guarda, não importa se tu tem 100 pessoas, ou uma ou duas, ou tu tem uma esposa, um filho, é o dever do cara cuidar de ti para tu performar melhor, porque o estado de humor do líder, né, Harvard já fala, ele altera toda a performance, altera todo o time. E tu trouxe uma frase que é muito legal, cara, que a tua cabeça é o que limita o tamanho da tua empresa. Total. E se tu tá com imagina tu, eu suporto 1 milhão de faturamento, a empresa nunca vai faturar 1 milhão e 100, porque vai chegar no 1 milhão, vai travar. Então, quando tu trabalha, e cara, tu deu uma porrada aqui, ó, medíocre por opção, cara. Sim. Esse dia eu falei eu falo para as minhas filhas, né, a Ana e a Pérola, e hoje é muito interessante, né, cara, a minha enteada mais velha,
ela assumiu um cargo nessa parte de gestão. E eu digo para ela, é um dos meus melhores cases, porque tudo que eu ensino para um CEO, eu tô ensinando para alguém que eu tenho um elo afetivo, né, cara? E aí eu falo para as meninas muito, cara, eu tenho 3 pessoas que eu não consigo conviver, cara. Pessoa que reclama, pessoa ingrata, pessoa medíocre. Não consigo conviver. E aí, assim, ó, se entra, fica um pouco, cai fora. Não dá, cara. E quando tu traz, assim, a medíocre por opção, cara, isso aqui é uma porrada. Porque o latino, né, nós brasileiros, enfim, cara, a gente aprendeu a porra do passar por 6. E tu fica pro resto da vida. Tu fica o marido 6, o namorado 6, a empresa 6, o palestrante 6, o dono 6, e tu não vai pro próximo nível, cara. E eu até te mandei, né? Eu gosto de conversar com atleta, cara, porque normalmente atleta tem... O atleta, se ele corre a 100, fica pensando, como eu vou a 101? Né? Se eu corro 8 minutos por pace, como eu faço em 7,50? Ah, se eu corro 1 quilômetro, como eu corro 1 quilômetro 100? Então, tu entrevistar atleta, eu já entrevistei vários atletas, cara. E eu gosto muito, assim, uma das coisas que eu uso muito, cara, a última contratação que nós fizemos, eu perguntei, meu, tu treina? O cara, eu treino 4 vezes por semana. Eu falei, opa, ele cuida dele. Agora, o cara que não treina, que não cuida dele, meu, se ele não cuida dele, será que ele vai cuidar da minha empresa bem? Seja fisicamente, mentalmente, espiritualmente, né, cara? Porra, sensacional. Renan, estamos indo pro final, cara, eu quero que tu deixe... A gente vai fazer um bate-bola muito rápido, cara, mas pro empresário que tá nos assistindo agora, cara, eu quero que tu prepare 3 conselhos que tu aprendeu nessa jornada. Isso seja com teus avós, com teus pais, que tu aprendeu com uma empresa de 50 anos, com uma empresa que tem mais de 100 colaboradores, com uma empresa que tem tudo para ser centenária, cara, tu pudesse deixar 3 conselhos pro empresário que está nos assistindo hoje, olhando lá no olho da verdade, quase o Clodovil. Cara, quais seriam os 3 conselhos que tu daria para que a pessoa fosse um baita de um líder e construísse uma empresa perene e duradoura? O primeiro é que o papel do empresário não é ser um super-homem. Então, a gente tem que entender o que a gente não sabe e buscar ajuda, tá? Então, esse eu vejo que é um primeiro passo que todo empresário deve fazer. E também, quando a gente busca ajuda no meio dos empresários, a gente começa a conviver com empresários e ver que é uma outra mentalidade. Sabe? Pessoas que querem crescer, elas não estão nem aí que tu erra. Elas estão muito mais preocupadas na tua vontade de querer mais e estar disposto a questionar coisas que tu sempre fez. Né? O segundo conselho que eu daria é uma coisa que eu demorei uns 7 anos para entender. Tá? Eu estou lendo um livro que eu recomendo, é Outsiders, tá? Que é o papel do CEO, o papel de um dono é ser um alocador de capital, tá? Então, tirar o foco do só da folha de pagamento, porque isso, se tu tá tu já tá como consequência de uma estratégia que tu não pensou a longo prazo. Então, focar mais assim em como eu me preparo para a próxima crise, pensar em todo o teu modelo de negócio, como que eu estou alocando capital, seja em folha de pagamento, seja em matéria-prima, seja logística, ou seja como eu estou entregando valor. Então eu vejo que muitas vezes a gente só olha para o mês, a gente só olha para os focos, objetivos muito imediatos, e não adianta. A gente precisa intencionalmente escolher a empresa que a gente quer. Não dá para ser tudo, né? E, a gente falou tanta coisa, que pode ser mais um? E o terceiro poderoso, aquela. Poderoso. O soco no meio da cara pro empresário se ligar, cara, faz isso que dá certo. Sabe aquele soco que tu levou? Tá. Sabe aquele que tu tomou assim, puta, cara, acordei. Dispara o torpedo. Mas nada, aqui é o Mike Tyson que fala, né? Nada ensina mais do que um soco na cara. Então, por mais que eu vou falar, não é a mesma coisa. Mas o que eu posso dizer? Eu acredito que assim, não tente, parece um pouquinho, mas não tente dar conta de tudo. Eu vejo que um outro erro que eu cometi eu tenho um perfil.
E eu tenho que usar esse perfil para ser uma alavanca de resultado da empresa e ser uma potência para a empresa. E é aí que nós vamos aumentar o faturamento e ganhar mais dinheiro. E ao invés de eu tentar melhorar muito aquilo que eu não sou bom, eu posso ter um processo, eu posso ter um mentor, eu posso ter uma pessoa que lide com isso muito melhor do que eu. E aí, foca no que tu é bom. Eu demorei uns 7 anos para entender isso, e hoje que eu estou reestruturando a empresa para eu poder enxergar, estar mais perto do cliente, ver oportunidades que ninguém vai me passar, eu vou ter que ir lá em loco enxergar, rever parcerias, criar parcerias que vão ser bons tanto para a Iberi quanto para o parceiro. Então, de novo, não sei se é um soco na cara, mas eu gostaria de saber essas coisas há 7 anos atrás, quando eu comecei. Sensacional, cara. Renan, quero te agradecer, cara, mas antes de fechar, um sonho, aquele sonho que você sonha ainda em realizar. Renan agora. Renanzinho. Esse é um outro problema, a gente acaba deixando muito de lado o pessoa física, né? Mas assim, o meu sonho já foi ter um Porsche, já foi, mas o meu sonho ele tá muito ligado com o que eu tô construindo, né? Então, o meu sonho é o Renan de daqui a 10 anos, ele ter liberdade para escolher as batalhas que ele vai lutar e principalmente eu poder ser um pai presente, eu poder ter as refeições na mesa, que nem a gente vinha conversando, né? E poder ter o meu canto de paz no mundo, minha casa. Eu vejo que tendo isso, todo o resto é possível, né? Claro, não vamos ser hipócritas. Eu rodar o mundo olhando a Fórmula 1 também é um sonho que eu tenho. Mas não esquecer que o centro de tudo é a família. O que significa Daniela na tua vida hoje, cara? Se você acha que os seus mentores ensinam pra caramba, se a faculdade, casa ou tenha filho, eu sempre falo, cara, eu já tive grandes mentores, mas a Leia, a Rayana, a Pérola, a Ana e os 2 que eu perdi durante essa jornada, esses ensinam. Cara, o que a Daniela é na tua vida? Paz. Paz. Que é o ponto de paz. E é isso que eu busco, né? É o yin yang. Tu é o cara acelerado, ela chega... Não, esse tem um outro problema. Ela também é acelerada, também quer mudar o mundo, quer fazer 1000 coisas, quer... Então... Mas não é isso, mas eu digo... Fala pra ela, tá te assistindo. Tá, não, então... Daniela, primeiro, eu te amo, tá? E obrigado por ser esse local de paz no mundo. E é muito importante que a gente não esqueça disso, porque quando a gente está com alguém para ficar no resto da vida, a gente sabe que vão ter altos e baixos. Então, é isso. Te amo. Napoleão Hill fala, né? Um homem alinhado, a mulher poderosa, nem o diabo destrói, cara. Isso aprendi. Pra gente fechar, cara, o que é Deus e o que significa na tua vida? Eu sou uma pessoa que não tem essa resposta, mas que busca. Tá? Então, eu até coloquei como um dos objetivos do ano conhecer Jesus. Mas não isso que nos vendem, que virou um fã-clube. E a minha avó, ela é uma pessoa muito religiosa. Ela me ensina muito. Então, eu não tenho a resposta, mas sou alguém que está procurando. E entendo que sempre que a gente deixa de procurar, coisas do dia a dia acabam não acontecendo. Talvez a gente acabe desviando o foco um pouco. Então, minha avó, a Dani, também são pessoas muito religiosas, cristãs, e são coisas que eu aprendo com elas. Eu não sei essa resposta,
mas estou buscando. Legal. E, cara, tu vai encontrar. Vai ver e tu vai perceber que o maior líder, o cara que escreveu o maior legado de toda a história é o mestre. Renan, última mensagem, cara. Deixa o site da tua empresa, o Instagram, como é que as pessoas se conectam contigo para conhecer mais tua história, conhecer mais a IBL, cara. Tá bem. Vende teu peixe, né? Porque aqui é o podcast, vende teu peixe, porque depois a gente faz um recorte, o Arley faz uma produção maravilhosa, o Eds come e, obviamente, né, Pix no bolso. Não, tá bom. Então, para vocês encontrarem a IBL no Instagram, né, é @ibl.industrial. Lá vocês vão conhecer nossos produtos, conhecer principalmente os agricultores falando dos nossos produtos, não nada algo super produzido, e isso é uma coisa que a gente bate muito. Quem tem que falar da empresa são os clientes, não é eu como dono. A www.industrialbussi.com.br também vai ter o nosso site ali também. @RenanBussi é o meu pessoal, até comentou, eu sou bem low profile, tá? Mas pode me chamar também, qualquer dúvida, qualquer dica, eu sempre vou estar disposto a responder. E se você é agricultor e precisa do implemento agrícola, principalmente aí de uma carreta graneleira, confia na IBL. Nós temos mais de 30 anos fabricando carretas graneleiras, mais de 8.000 carretas graneleiras vendidas, e eu tenho certeza que a gente vai atender a sua necessidade. Maravilha, Renan. Obrigado, cara. Uma honra. Eu sempre falo que todo podcast, para mim, é um MBA. Eu aprendo muito. Eu aprendi com os meus mentores. Tu não sabe, tu senta com quem sabe e pergunta, né, cara? Exato. Obrigado, Renan, por estar nesse primeiro episódio da 4ª temporada, cara, e que, de verdade, todo esse conteúdo que a gente compartilhou aqui possa servir, possa ajudar. Tomara. E, cara, realize teu sonho, vamos dar-lhe, que o pódio é teu. Isso aí. Fechou? Vamos lá. Muito obrigado para você que me assistiu até agora. Agradecer mais uma vez a Bem Seguro pela parceria. Seguro e consórcio, conta conosco. Essa é a nossa missão, deixar a sua vida bem seguro. Bem Seguro SLG no Instagram. E se você é empresário, quer acelerar suas vendas, melhorar a tua liderança, Academia dos Campeões Oficial no Instagram. Essa é a minha missão, te ajudar a colocar a tua empresa no topo do pódio. Um forte abraço e vai para cima, campeão.